Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, irei falar sobre o milagre econômico da Venezuela. Espero que vocês gostem do nosso encontro e, havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta lá na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Moçada, vamos começar o nosso encontro mostrando aqui a bandeira da Venezuela, logicamente, mas espero que vocês entendam que isso é uma aula isenta de qualquer postura ideológica, apenas farei aqui uma análise sobre as causas da grave crise econômica que se abateu na Venezuela nos últimos anos e também abordar os fatores que estão contribuindo para a retomada do crescimento econômico desse país. Então, para começar o nosso encontro, vou mostrar aqui a vocês a variação do PIB da Venezuela de 2014 até 2021. Então, durante esse período retratado, a Venezuela registrou uma profunda recessão e a economia venezuelana encolheu, podemos assim dizer, nos últimos 10 anos, 75%. Então, um encolhimento gigantesco, sem precedentes aqui na América Latina, o que agravou as condições sociais e econômicas vigentes no país. Então, o que provocou essa queda tão acentuada do PIB da Venezuela? O que levou o país a uma profunda recessão que atingiu em 2019 um encolhimento de 35% da economia? Então, algo extremamente grave. Nós temos que levar em consideração que a Venezuela, ela sofreu, como vem sofrendo ainda, sanções econômicas por parte dos Estados Unidos, potências da Europa Ocidental e Oriental, e também países da América Latina, alguns países aqui da América Latina, com quem a Venezuela tinha um grande fluxo comercial, restringiram e muito o comércio com a Venezuela. Dessa forma, as sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos e vários dos seus aliados podem ser consideradas como talvez o principal fator responsável pela grave crise econômica que se abateu no país. Agora, também há de se destacar a questão política dentro da Venezuela. O antecessor do presidente Nicolás Maduro, Hugo Chávez, implantou na Venezuela o que ele chamava de socialismo bolivariano, que se mantém no governo do presidente Nicolás Maduro, que já se encontra no cargo há pelo menos 10 anos. Ora, a partir do momento em que o governo do presidente Hugo Chávez começa a estatizar alguns setores considerados pelo governo importantes para o controle estatal, isso, de certa forma, começou a afugentar os investimentos estrangeiros do país. Ora, a partir do momento em que o capital internacional, que era
um dos motores da economia da Venezuela começa a deixar o país, não só em razão da estatização de setores considerados chaves pelo governo, assim como também pela desconfiança do que viria pela frente, a economia começou a desandar. Um pouquinho de gripe, aí estou dando esses espirros, me desculpe aí, moçada, mas vamos à aula. Então, a economia começou a desandar. Então, a partir do momento que os investimentos privados eles vão deixando de existir, e isso vai gerar um desabastecimento do mercado interno, isso também vai causar o quê? O aumento do desemprego no país. Vai pressionar o quê? A inflação, porque os preços são regulados pela lei da oferta e da procura. Então, se a oferta de determinados produtos, inclusive itens básicos, diminui, ora, a tendência dos preços é aumentar. A escassez de produtos provocou uma alta substancial da inflação, razão pela qual a Venezuela viveu vários anos de hiperinflação, com a superdesvalorização da moeda e também uma perda do poder aquisitivo da classe trabalhadora sem precedentes. O processo de empobrecimento da Venezuela foi muito grande e milhões de venezuelanos deixaram a classe média e ingressaram na classe pobre. Milhões de venezuelanos deixaram o país, principalmente venezuelanos da classe média alta, e migraram não só para países da América Latina, assim como também para os Estados Unidos. Aqui mesmo no Brasil, por exemplo, existem aí mais de 150 mil venezuelanos vivendo no Brasil de acordo com dados extraoficiais. Então, tudo isso somado gerou essa grave crise econômica que mergulhou a Venezuela numa profunda recessão, onde poucos acreditavam que o país teria capacidade de se erguer, porque, primeiro, o país tem uma industrialização incipiente, muito pouco desenvolvida. E, segundo, as sanções econômicas impostas por vários países à Venezuela, principalmente os Estados Unidos, que até então era o maior parceiro comercial do Brasil, de certa forma estrangularam o pescoço da Venezuela. Então, o presidente Nicolás Maduro, com a sua equipe de governo, com poucos países para contar, como a Rússia, por exemplo, Cuba, Nicarágua, China, Irã, Turquia, Coreia do Norte, acabou ficando com recursos extremamente limitados. E se talvez não fosse uma ajuda mais incisiva da Rússia, agora mais recentemente da China, que vem ampliando o montante de investimentos na Venezuela, o recente acordo firmado de cooperação econômica com o Irã, que inclusive está contribuindo para a recuperação da indústria petrolífera do país, a situação na Venezuela talvez se mantivesse num estado caótico e sem apresentar perspectivas de melhora. Mas o que se viu a partir do ano de 2020, apesar dos efeitos da pandemia do Covid-19, é que a pressão inflacionária ela começou a recuar lentamente. Em 2021, essa inflação foi caindo e agora, nos primeiros 6 meses de 2022, a inflação ela tem se mantido mensalmente, em média, abaixo de 2 dígitos. Então, se prevê, inclusive, que talvez a Venezuela chegue ao final desse ano com uma inflação bem abaixo de 50%. Um país que até pouco tempo estava vivendo com inflação
acima de 1000%, ou seja, uma hiperinflação, algo descontrolado e desproporcional, mediante, né, a tudo isso que ocorreu a nível de disputas políticas entre centro, a direita e o partido do Nicolás Maduro, o que está no poder, e, logicamente, todo esse conjunto de sanções econômicas que foram impostas à Venezuela. Aqui nós temos, né, a queda da inflação. Então, nada melhor para mostrar a vocês que nós temos dados de julho de 2021, com a inflação ainda beirando aqui, né, a inflação anualizada, 2.500%, e agora, em abril de 2022, a inflação anualizada, né, já está abaixo, né, vamos dizer assim, de 200%, e acredita-se, inclusive, que a inflação anualizada ela possa ficar até o final do ano abaixo de 50%. Então, essa queda da inflação já é um indicador importante que sinaliza, de certa forma, que a economia ela está atingindo um ponto de estabilidade e que, a partir desse ponto de estabilidade, que está gerando a retomada do crescimento econômico do país, a Venezuela ela possa superar essa grave crise econômica e, de certa forma, aliviar a pressão, né, que está sendo exercida sobre a sociedade, onde milhões de pessoas vivem em extremas dificuldades. Então, aqui nós temos o crescimento do PIB da Venezuela. Então, aqui você observa o seguinte, né? O PIB da Venezuela, ele tem uma projeção de crescimento esse ano de 20%, né? Esse gráfico aqui ficou meio estranho, porque dá a entender aqui que o PIB da Venezuela em 2012 cresceu. Não. Aqui a projeção que é feita esse ano é que o Produto Interno Bruto da Venezuela cresça em torno de 20%. É a projeção que algumas das mais renomadas instituições financeiras internacionais estão fazendo nesse exato momento, ou seja, em junho de 2022. Agora, por que a Venezuela vai ser o país latino-americano que talvez registre o maior crescimento do PIB? Talvez, né? Porque a economia ela começou a se recuperar e tem um segmento da economia venezuelana que foi duramente atingido pelas sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos, o setor do petróleo. A Venezuela, alguns anos atrás, há mais de 10 anos atrás, exportava mais de 3 milhões de barris de petróleo por dia. E hoje, né, com a recuperação lenta do setor petrolífero, a produção interna já está, em média, acima de 750 mil barris diários. De acordo com o presidente Nicolás Maduro, o governo está se esforçando para que essa produção interna possa chegar ao patamar de 2 milhões de barris diários de petróleo, o que será, de certa forma, muito importante para a recuperação da economia venezuelana. Lembrando que a Venezuela possui as maiores reservas internacionais de petróleo, com mais de 300 bilhões de barris de petróleo. E essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, as sanções econômicas impostas, né, pelos Estados Unidos, seus aliados da Europa, a Rússia, e a queda do fornecimento de petróleo e gás natural da Rússia para a Europa, cria uma alternativa para que não só os Estados Unidos, como também países da Europa, levantem essas sanções contra a Venezuela e passem a importar uma quantidade cada vez maior de petróleo e gás natural venezuelano, o que será importante para a recuperação do setor da indústria extrativa venezuelana, que mais pode gerar recursos e levar
a Venezuela a essa trajetória de retomada do crescimento e saída dessa grave crise econômica. Então, a indústria do petróleo ela foi duramente atingida, porque não só por causa do embargo econômico, as sanções econômicas, mas a Venezuela ela não conseguia, por exemplo, comprar peças para fazer a manutenção das suas refinarias, né? Equipamentos davam defeitos e não conseguia no mercado adquirir os componentes necessários, inclusive para até mesmo refinar o petróleo, e isso também causou um estrago muito grande na indústria petrolífera venezuelana. Agora, com a ajuda do Irã, com a ajuda da China, com a ajuda da Rússia, por exemplo, países que estão investindo um montante maior de recursos na Venezuela, e é claro que a Venezuela está dando como garantia essa grande riqueza que possui no seu subsolo, a indústria do petróleo venezuelano já começa a dar sinais de recuperação e acredito eu que a Venezuela, nos próximos anos, voltará a figurar entre os 10 maiores produtores ou talvez entre os 5 maiores produtores mundiais de petróleo. Aqui nós temos, por exemplo, a produção de petróleo na Venezuela atingiu aqui o seu pico, né? Por exemplo, em dezembro de 2021, quando a produção chegou a quase 900 mil barris diários, depois caiu, né? E ela está se mantendo acima aí dos 700 mil barris diários, né? Chegando perto aqui, no mês de maio fechou perto de 750 mil barris diários de petróleo. Então, mas como eu disse, de acordo com o que falou o presidente Nicolás Maduro, o governo está se esforçando para que a produção de petróleo atinja 2 milhões de barris diários até o final desse ano. Aqui nós temos a gradativa recuperação da agricultura venezuelana. Então, em 2019, por exemplo, o presidente Nicolás Maduro lançou um programa, o Milagre Venezuelano, que partiria do campo, quando então ele conclamou as milícias que apoiam o governo venezuelano, as milícias bolivarianas, que são constituídas no meio rural por pequenos produtores, a plantarem alimentos para aumentar a oferta de alimentos no país e, dessa forma, conter um dos fatores que pressionavam a inflação no país. E, na verdade, o programa deu certo, a produção agrícola na Venezuela deu um salto a partir de 2019, cresceu de forma substancial e esses alimentos que estão vindo do campo estão contribuindo para combater o desabastecimento de alimentos básicos que estava causando uma pressão inflacionária muito grande e afetando milhões de pessoas dentro do país. Aqui nós temos o aumento da oferta de produtos, é uma foto recente de um mercado venezuelano. Então, se você pegasse essa foto 2, 3 anos atrás, você vê o mercado totalmente desabastecido, com poucos produtos. Então, a oferta de produtos nos mercados venezuelanos aumentou substancialmente nesses últimos 2 anos. Então, hoje, o que a gente sabe a respeito, em relação às informações que vêm do país, é que aquelas filas que existiam nos mercados para a compra de vários itens, hoje estão restritas à aquisição de 20% dos itens básicos que são consumidos pela população. Hoje, a oferta de pelo menos 80% desses itens já atende à demanda interna. Agora, há um problema muito sério que o governo tem que resolver, que é a elevação do poder aquisitivo da população venezuelana, onde uma quantidade muito grande de venezuelanos tem um rendimento médio inferior a 100 dólares. E podemos assim dizer que 80 a 90% da população venezuelana tem um rendimento médio hoje inferior a 300, 350 dólares. Com poder aquisitivo tão esmagado por anos de recessão, de crise, é necessário que o governo adote uma política de reposição salarial
que faça, né, um governo de coalizão junto à classe empresarial, porque eu acho que o governo ele tem que trabalhar essa questão com o empresariado venezuelano, trazer a confiança para o empresariado venezuelano, para que os investimentos possam voltar a crescer. Isso vai ser importante para a geração de emprego, geração de renda, recuperação do poder aquisitivo, aumento da arrecadação de impostos, e tudo isso no seu conjunto vai contribuir gradativamente para a recuperação da economia da Venezuela. Então, esse milagre econômico da Venezuela, que eu coloquei aqui entre aspas, né, que vocês podem ver, é um sinal de que a economia do país, de fato, ela já está em fase de recuperação, e caso o governo adote uma política econômica sustentada, por exemplo, em acordos com a classe política, com a classe empresarial, que visem a recuperação do país, a Venezuela poderá, nos próximos anos, registrar taxas de crescimento de 6, 7, 8, 9, 10, 11%, formando assim o que nós chamaremos de verdadeiro milagre econômico da Venezuela. Moçada, espero que vocês tenham gostado da aula. Havendo qualquer dúvida, deixa a sua pergunta lá na parte dos comentários. Aqui, mais uma vez, eu deixo meus grupos lá do Facebook, onde eu disponibilizo meus materiais 0800 em PDF, matéria, provas comentadas, bancos de questões. É só acessar a parte de arquivo que vocês vão encontrar os PDFs sem custo nenhum para vocês. A única coisa que eu peço é que ajudem a divulgar o canal, democratizando assim o ensino da geografia. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês. Um forte abraço. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!